você sobre esse assunto que a gente tá falando de fazer muita coisa, que daí eu acho que vai ser bem interessante. Então, Tá legal. beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu vou fazer direitinho, né? Tá? Não, tenho certeza que vai. Então, ok, eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa, e aí, pessoal, bem-vindos ao Mitas Podcast. Meu nome é Lourenço Ferazato, estamos aqui com o Wagner Pavarim. Wagner, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que tu faz. Olá, boa noite, Wagner Pavarim. Eu sou arte educador de formação, né? Tenho formação em artes visuais pela PUC, sou pós-graduado em História da Arte pela Universidade de São Judas, aqui de São Paulo, e eu também tenho uma especialização no exterior, né? Uma especialização numa pesquisa que eu comecei aqui na minha pós e terminei lá, voltado para a arte também, no caso aí sobre a Renascença, né? Então eu tenho essa especialização. Sou cenógrafo, figurinista, aderecista, já fui carnavalesco, sou crítico de arte, curador. Estou dando um curso agora de História da Arte, um curso livre, né, que é um curso, na verdade, de, de compreensão da arte contemporânea, né, que a arte contemporânea parece que é um bicho-papão, é mais fácil a gente falar que a gente não entende nada do que realmente buscar, né, buscar conhecer alguma coisa. Então, estou dando esse curso nesse momento. Então, é por aí. Então, desde criança, sempre me interessei por arte, e eu acabei me interessando por todas essas vertentes, e estou aí, né? E a gente, na altura dos meus 50 aninhos, a gente percebe que todo conhecimento é válido e cedo ou tarde a gente acaba aplicando ele, né? É Cara, isso. 50 anos, nem parece, pô, você parece mais jovem. Ah, obrigado, cara. Todo mundo diz isso, mas na verdade eu tenho 5,6, cara, 56 aninhos. A barba branca denuncia um pouco, né? A barba branca, o cabelo tá começando a ficar branco também, né? Mas, cara, que você falou, acho que o nosso espírito acaba refletindo na nossa pele, né? No nosso rosto. Eu me sinto com 25 aninhos ainda, sabe? Tenho pique, tenho bastante disposição e quero continuar assim por bastante tempo ainda, sabe? Ah, cara, eu entendo. E, cara, cabelo branco não determina idade nenhuma, né? Eu tenho 23 anos e já tô ficando com cabelo branco. Mas acontece. Eu tenho um amigo também nossa, é verdade, o cabelo dele, o seu ainda é um pouco pretinho, né? O do meu amigo é totalmente branco e ele não tem 30 anos. Parece que pintou, cara, sabe? É branco, branco, branco. É coisa incrível, né? Mas realmente não determina, né, a idade da gente, não. Mas que às vezes dá uma envelhecidinha no visual, dá até dá, né? Mas vamos levando. O que importa é isso, né? Nosso bem-estar também, isso que manda, né, Lourenço? Uhum. Cara, e me diz uma coisa, de tudo que você faz, que, pô, você faz muita coisa, por onde você começou? Onde que você começou, assim, de tudo que você faz? Não, acho que desde criança, né? Meu pai era músico. Eu acho que desde criança a arte veio, né? Então, os meus tios, né, pelo lado do meu pai, todos eles eram músicos. Então, eu lembro de eu criança, eu assistindo concertos com meu pai na televisão. Eu lembro que eu gostava por exemplo, eu não sei por que até hoje eu gosto muito da cantora portuguesa Amália Rodrigues, que é uma coisa que não fazia parte do meu universo. Então, acho que meu pai, ele acabou me inserindo nesse contexto musical. E a música, poxa vida, a música é uma expressão artística maravilhosa, né? Ela nos conduz, ela embala nossos sonhos, ela, poxa vida, dependendo de onde você está, você ouve uma música, parece que você revive coisas de determinadas fases da tua vida, né? Então, fui por aí. Daí na escola também acabei manifestando a questão do desenho. Desenho, acho que desde os 6 anos de idade, sempre quis buscar alguma coisa. Mas aquilo, né? A gente de família humilde, e a gente de família humilde, a gente mora num país como o Brasil, que infelizmente se diz que quem tenta viver de arte aqui passa fome. Eu sou prova viva de que isso é uma grande mentira. Tá bom? Lógico, se você fizer um curso de arte e ficar na tua casa esperando alguém bater na tua porta oferecer emprego, aí você vai morrer de fome, mas isso não só como artista, em qualquer outra profissão, né? Então é bem por aí. Então eu nego isso de que quem trabalha com arte, vive de arte no Brasil, passa fome, é uma grande mentira, tá? Então, voltando, e depois eu fui manifestando meu interesse para várias outras questões, questão do carnaval, meu cunhado tinha uma escola de samba, foi aí que eu comecei a fazer alguma coisa de adereço. Hoje eu tenho uma empresa, né, de cenografia, adereços, elementos cênicos, e que atendo as maiores escolas de arte da região de Campinas, aqui eu atendo, são clientes meus. E então por aí, depois eu lembro que um ano uma academia de dança da minha cidade natal, que é Vinhedo,
me chamou para fazer alguma coisa de desenho de figurino, eu não sabia nada, fui me meti a fazer, lógico que quando a gente não sabe a gente erra bastante, mas depois a gente acerta, né? E eu sou do tipo bem assim, eu procuro sempre aprender com os meus erros, né? Não dá pra gente chorar o leite derramado, não, acho que tem que usar tudo como experiência em nosso favor. Aí daí foi, cara, acabei me profissionalizando nisso, cheguei a trabalhar no Teatro Municipal, aqui com cenografia, já fiz figurino, puxa vida, não tem noção de quantos figurinos eu já fiz na minha vida, fazer na parte, hoje em dia eu não só desenho, né, desenho, o cliente às vezes me passa alguma, o espetáculo que ele vai fazer, ou a peça de teatro, alguma coisa, eu faço a minha pesquisa, desenho, vou atrás de costureira, compro o tecido, faço teste, tiro a medida e por aí vai, né, então... É uma coisa louca. A cenografia também é bem por esse viés, né? Eu lembro que uma vez eu fiz curso de vitrine, fui meio na curiosidade, nunca trabalhei com vitrine. Tentei uma vez, foi um desastre. Trabalhei um mês numa loja e me demitiram. Mas eu acho que é porque eu estava gostando de coisas grandes, sabe? Cenário para balé, cenário para musicais. Poxa, isso é uma delícia. Então eu fiz bastante. A minha empresa também faz isso hoje. E daí também, Lorenzo, acabei, né, meio que por imposição da minha mãe na ocasião, né, como eu falei, vim de família bem humilde. É, a minha mãe, ela via o vizinho do lado, né, que morava, ele era algum executivo, era chique, né? Minha mãe vê aquele homem de gravata, minha mãe queria aquilo para mim. Então, eu acabei me formando em contabilidade, cara. Que Fiz da hora. contabilidade, mas assim, hoje eu malemar administro as minhas contas, né? Mas fiz, e depois, assim, aquela coisa, né? A gente estuda um pouco, e eu não sabia do que fazer faculdade, na época era uma cobrança muito forte. Hoje, faculdade, eu não, eu tenho o teu conceito a respeito de faculdade, hoje, uma opinião, né, da importância dela, mas enfim. Bom, daí acabei resolvendo não fazer faculdade, fui fazer cursos paralelos, todos voltados à arte, que era o que me agradava. Eu fiz pintura em tela, fui fazer alguma coisa de desenho, fui aprimorar meus desenhos em termos de figurino. Daí fiz curso de arte floral, fiz curso de chocolate, de vitrine, como eu já falei, desenho arquitetônico, tudo muito voltado para arte. Bom, quando eu vi, eu já estava assim, até assim, atolado na arte, eu estava já ganhando dinheiro com arte, sabe? E falei, vou me profissionalizar, daí fiz a faculdade de artes, foi legal. Eu tinha sempre trabalhei em órgão público, né? Trabalhei durante um bom tempo em órgão público e trabalhava na cultura. Então foi muito bacana para mim essa parte da cultura lá em Vinhedo, que é uma cidade que tem uma vocação para a cultura bastante forte e grande. Nos eventos que a gente fazia na prefeitura foi bacana, eu tive contato com críticos de arte. E Vinhedo tem um dos principais salões de arte do país, né? Um salão bem concorrido. E eu já trabalhava muito praticamente a questão da arte. Mas como eu acho que eu não tinha essa coisa, esse viés de estudar a filosofia, os conceitos filosóficos por trás da arte, por trás das cores e por aí vai. Então, esses críticos dos quais eu tinha contato, me encantava ver como eles tinham conhecimento profundo sobre arte. Parece que eles viam coisas nas obras que a gente, os meros mortais, a gente não via, né? Eu falei, é isso que eu quero para mim. Então, daí foi isso. Fui lá, estudei, fiz a minha graduação, eu já tinha quase 40 aninhos, né, quando eu fui fazer a graduação. Depois eu resolvi dar continuidade, porque o conceito filosófico da arte é uma coisa que me agrada bastante. Então daí eu fui fazer História da Arte, na São Judas Tadeu, em São Paulo, na unidade da Moca. E na ocasião, eu acredito que até hoje, a São Judas ela tinha um nível de excelência, né, pelo MEC com relação ao ensino da história da arte. E realmente era um curso bastante puxado, assim, né? O nível de exigência deles era muito bom, mas maravilhoso, né? Muito legal, porque você acaba tendo uma bagagem depois que você sai dali. E daí que eu tive essa vontade também, né? Desde criança tinha vontade de viajar para fora, conhecer a Europa, e que eu gosto muito dessa questão da história mesmo, né? Estados Unidos, América, que é tudo mais novo, né? Já na Europa você tem aquela coisa da história, né? Poxa vida, quando eu estava lá, o prédio que eu estudava, a escola que eu estudava, ele era mais velho do que o Brasil, para você ter uma ideia, né? Quando ele foi construído, o Brasil não tinha nem sido descoberto, né? E tá lá, cara, tá lá inteiro, sabe? Tá tudo bonito, com os afrescos pintados, ainda uma coisa bem bacana. Então me encanta essa coisa da história.
E, e acho que é isso, né? Daí eu resolvi dar aula, então, dei aula de teatro durante um bom tempo. Teatro era uma coisa que eu era apaixonado, eu sou até hoje, mas eu comecei pelos bastidores do teatro, com essa questão de fazer cenografia e figurino. Um belo dia me aventurei a atuar, que foi um. Não foi legal, não, mas valeu muito a experiência de atuar. Nossa, foi ruim. Mas valeu. E depois eu resolvi também, aí foi muito legal, foi uma coisa que eu até tenho muita saudade hoje, que eu quero até retomar também o ano que vem, se tudo correr bem, de fazer direção de teatro, sabe? De dar aula de teatro, montar um espetáculo, fazer direção de atores, direção cênica, isso me agrada demais. Até acabei, depois que eu atuei, que eu entrei nesse universo aí do teatro, eu acabei resolvi, por conta própria, dar aula para um grupo numa escola. E a gente participou do festival, ganhamos em primeiro lugar, depois ganhei outro prêmio, depois ganhei um prêmio estadual. E a coisa foi indo, sabe? Foi bem bacana. Até eu tive que parar numa ocasião para dar aula, mas é uma coisa que me faz falta hoje, é um oxigênio para mim, sabe? E então essa questão do teatro foi muito bacana. E daí que mais? E daí eu resolvi também agora, atualmente, fora eu tocar minha empresa, né? Você sabe que eu sempre trabalhei na área da cultura, já comentei do órgão público, né? Então comecei lá com um cargo baixo, depois virei diretor, fiquei diretor durante muitos anos. Depois eu entrei como secretário, né? Daí secretário é um cargo político, então muda prefeito, saí, eu voltei a ser diretor, depois voltei a ser secretário novamente, por aí vai, e sempre realizando, trazendo coisas para a cidade, né? E sempre preocupado com essa questão de conteúdo dos cursos, né? Quando Vinhedo não tinha nada, nem teatro, nada, a gente resolveu criar as oficinas culturais. Hoje as oficinas culturais da minha cidade, elas são uma referência para o estado, né? A gente tem quase 30 cursos lá, gratuitos à população, tal, sabe? Mas sempre com essa preocupação de estudar realmente o conteúdo. Não é você ir lá, eu prezo muito por isso, né? Eu, enquanto gestor cultural que eu me considero, eu acho que você ir lá ensinar um passo de dança, por exemplo, é uma coisa. Agora, você ensinar o adolescente ou a criança a pensar a dança, isso é um outro universo, sabe? Você ir lá ensinar a criança a fazer teatro é uma coisa, pensar o teatro é outra coisa. Então, eu vou muito por esse viés. Então, quando eu era gestor lá no Centro Cultural, eu acabava pegando muito pesado nessa questão do conteúdo que os alunos passavam, que os arte-educadores passavam aos alunos, sabe? Porque, para mim, é meio inadmissível alguém fazer, sei lá, 3 anos de teatro e de repente sai de um centro cultural, seja ele qual for, vai para um outro centro cultural que tem um nível maior de excelência, e de repente nunca ouviu falar de Stanislavski ou Brecht, que para mim são nomes importantíssimos do teatro, sabe? Então eu acho que são detalhes, assim, fazem a diferença, né? Mas não lógico, estudar Stanislavski e Brecht é uma coisa complexa, mas de repente você ter ouvido falar, você mesmo que você fique na superfície do conhecimento, do conceito teatral deles, sabe? Então, estou falando do teatro como exemplo, né? Mas a gente tem isso na pintura, na dança, na música, né? É muito amplo essa questão. E que mais? Daí hoje, atualmente, então, eu toco a minha empresa, faço trabalho de cenografia, faço figurinos adoidado, estou fazendo muitos figurinos, com figurino que eu falo de novo, né? Eu desenho, compro o tecido, tiro medida do pessoal, das bailarinas. Lógico que por trás de mim tem um exército de costureiras, né? Que faz tudo do jeitinho que eu quero, bonitinho. E tinha uma empresa de São Paulo que eu já presto, fazia uma consultoria para eles em projetos, né? Fazia uma coordenação pedagógica de projetos. É uma empresa que trabalha com leis de incentivo à cultura, todas as leis nacionais e fazer consultoria para alguns projetos, né, que eles atendem também todas as vertentes artísticas, né, e daí agora, no começo desse ano, logo depois da pandemia, né, eles me convidaram, a empresa me chamou para estar trabalhando na direção executiva de alguns projetos. Então, estou também em São Paulo aqui, né, então, a empresa hoje está atuando em 18 estados com mais de 100 projetos, né, todos eles na área de arte e cultura, porque as leis de incentivo à cultura são só voltadas para a cultura, né? Agora, recentemente, parece que você consegue trabalhar, por exemplo, a linha do esporte, mas no viés cultural. A gastronomia também, mas no viés cultural, entendeu? Tipo, vamos falar gastronomia, a gastronomia está super em alta, né? Gastronomia é arte, pô. É, Gastronomia mas é arte. exatamente, concordo, é.
E quando você trabalha um conceito, por exemplo, resgate da cozinha tradicional paulista, você está falando de cultura, né? Porque é uma Uhum. arte culinária que veio lá dos nossos bisavós e por aí vai, né? Então é isso. Então você entendeu agora porque a minha vida está corrida. Cara, mano, Então, mano, sua vida é muito corrida, cara. Mano, é, e aliás, me diz, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você faz tanta coisa e tal, teve alguma coisa que você fez que você se arrependeu por você tirar a prioridade de uma outra coisa que você poderia estar aprendendo mais? não sei, eu acho que talvez esse medo, como eu acho que a gente acaba herdando medo de alguma forma, né? E eu acho Uhum. que, como eu venho de família muito humilde, humilde de verdade, hoje meus familiares estão todos bem, graças a Deus, eu também estou bem, né? Mas eu acho que a humildade do homem de campo ele acaba tendo um certo medo, às vezes, de se aprofundar, de chegar em algum lugar, por ele se colocar numa posição humilde. E eu acho que, no fundo, eu acabei herdando isso da minha família, de alguma forma. Então, eu acho assim, não vou dizer que eu me arrependi de alguma coisa, mas talvez eu tivesse perdido algum tempo, algum time, sabe? Eu acho que eu era muito tímido na escola, eu tinha medo das coisas, eu tinha medo de chegar em algum lugar, de fazer as coisas sozinho. Eu ainda carrego um pouco desse estigma até hoje, mas eu acho que hoje a gente aprende a lidar, né, com as coisas, né? A gente aprende que o mundo não é tão terrível como a gente pensa, que as pessoas não são tão más como a gente pensa. Então, não é um arrependimento, mas talvez se eu tivesse lá no passado tido uma ousadia maior, talvez hoje eu tivesse mais coisas, talvez eu tivesse feito uma faculdade mais cedo, sabe? Talvez hoje eu. Não sei, é tudo talvez, né? Mas eu acho, Lourenço, que tudo acaba se encaixando, tudo tem um porquê na vida, sabe? Eu, hoje, na altura, né, dos meus mais de 50, dos meus 56 aninhos, quase 57 no final do mês que vem, é, eu tenho uma sensação de que as coisas todas vão se encaixando na vida da gente e que alguns porquês acabam sendo respondidos, sabe? Então eu tenho uma gratidão muito enorme, muito grande pelo que eu vivi até hoje, sabe? Pela forma como aconteceu, e eu quero ter a certeza, guardar essa convicção dentro de mim de que eu ainda vou fazer muito mais coisa, sabe? Não quero parar, não. Como eu falei para você, ano que vem pretendo assumir algumas aulas de teatro, né? Quero fazer isso sim, nem que seja em escolas ou lá no Centro Cultural, eu realmente não sei, né? E estou dando aula hoje do curso de História da Arte, que eu pretendo continuar também, então, bora para frente, sabe? Não dá para parar, não, né? Cara, e você falou que você sabe bastante sobre arte renascentista, né, e bagulho do tipo. E eu queria te perguntar, como que você acha que é a visão dos brasileiros com a arte renascentista? Por conta que a gente sabe que brasileiro tem muito preconceito com qualquer tipo de arte, né? Então, então eu queria te perguntar, qual você acha que é a visão do brasileiro com esse tipo de arte? Você acha que o brasileiro tem uma visão positiva ou negativa? Olha, você fez uma pergunta que a gente poderia ficar o resto da noite falando aqui. Para te responder essa pergunta, Lorenzo, eu acho que eu tenho que situar um primeiro porquê da minha paixão pelo Renascimento. Beleza, pode falar. E eu acho assim, a gente estuda a história da arte, né, dando uma aula breve agora, né? Então a gente tem a Grécia como um berço do conhecimento, dos conhecimentos filosóficos. Antes disso tem todos muitas outras civilizações, né? Mas vamos pegar os gregos. Então os gregos eles eram muito avançados na questão do conhecimento, das buscas científicas e tudo mais. Só que daí, quando o imperador Constantino resolve tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, as coisas acabaram mudando. Eu acho que as coisas, não vou dizer que as coisas saíram do eixo, mas eu acho que o cristianismo ele acabou impondo muitas verdades que às vezes não eram absolutas, do meu ponto de vista. Tá bom? Entendeu? Também entendo. Então, o que que acontece? Então, as ideias foram muito radicais, do tipo, você não podia pensar, não podia agir. Os artistas, eles só podiam servir as artes da igreja e tudo mais. Você não tinha uma liberdade de pensamento, você não tinha uma liberdade de ação, você não tinha liberdade de escolha, tá? Estou falando bem em linhas gerais, tá bom? Não, Então, beleza. a gente fala, e daí a gente entrou no período da Idade Média, que a gente fala quando é esse período, quando a igreja era a grande autoridade, né? Era um período da história que durou quase 1000 anos,
a gente se pensa que era um teocentrismo, era Deus como centro de tudo. E esse Deus não era um Deus bacana como o Deus que eu vejo hoje, que eu sinto hoje. Era um Deus radical, do tipo, ou você é bom ou você vai para o inferno, sabe? Uhum. E quando você vai para a Europa, você percebe dentro das igrejas como esse inferno ele é retratado, porque a gente está falando de uma época que nem escola tinha. A grande maioria das pessoas era analfabeta. A mulher, por exemplo, ela não tinha voz nenhuma na sociedade. A mulher, se ela fizesse qualquer coisa e alguém falasse ela é uma bruxa, ela era queimada numa fogueira, em nome de Deus, sabe? Então, era um período muito se fala que a Idade Média foi um período negro da história. Não é bem assim, a Idade Média teve seus valores também. Mas agora você pensa comigo uma mentira ou uma coisa que é contada durante 1000 anos, ela acaba se tornando uma verdade. Em 1000 anos, a gente não esquece assim. Então, quando veio o Renascimento, foi um movimento que aconteceu na Itália, na cidade que eu morei lá, que é Firenze, que é o berço do Renascimento. Foi um movimento de artistas que eles colocaram o homem como uma criação divina de Deus e que o homem é uma obra-prima de Deus. Então, a partir desse momento, a gente passa a viver o antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. Mas é um homem que tem direito a estudar, um homem que tem direito a buscar. Então, todos aqueles valores gregos que foram queimados, enterrados, escondidos, eles foram trazidos novamente à tona. Só que não foi assim, nós estamos na Idade Média, de repente acende uma luz do existencialismo, do iluminismo e tudo muda. Não é assim. Então, falando agora como brasileiro vê, é uma questão bem complexa, né? Tem brasileiro que nem sabe o que é uma Idade Média, o que foi um Renascimento. Só que esses valores que foram pregados na Idade Média, a gente vive ele até hoje. Sabe, a gente está vivendo ele, a gente vê aí até hoje homem que mata mulher, mulher que não tem os mesmos direitos do homem, e por aí vai, sabe? Direito dos homossexuais, LGBT. Gente, isso na Grécia não existia. Não estou falando que a Grécia era perfeição também, não existiam os erros individuais com relação a direitos, sabe? Então, às vezes, a gente tem uma ideia assim muito fechada e radical, isso impacta diretamente a vida de muita gente, sabe? E até hoje não vão negar, Lourenço, a gente sabe disso, tem igrejas radicais que condenam aí situações que ela condenando ou deixando de condenar, a coisa não vai parar de existir. A gente tem pastores aí que também são políticas que falam barbaridades na televisão. Ainda bem que esses pastores, um dia, assim como os dinossauros, vão deixar de existir e vão vir outros com outras mentes mais evoluídas. É assim que eu penso, sabe? Porque o que eles pensam, eu deixo de pensar, a homossexualidade não vai deixar de existir, as mulheres não vão parar de lutar e as coisas e o ser humano vai continuar buscando cada vez mais o seu lugar ao sol. Então, bem, não sei se eu respondi o que você queria, Você mas respondeu. eu acho que em termos de renascimento, quando o homem acordou para a vida, para a luz, ele se reconheceu como uma criação divina do Todo-Poderoso, eu acho que talvez ainda falte um pouco isso para todos nós nos reconhecermos como obras-primas de Deus, nos dar o devido valor e correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos direitos. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Tá? Mano, eu entendo. É que antigamente o natural era definido com o que a igreja quer, né, mano? A igreja fala, natural é isso, então isso é natural. E a partir do momento onde o humano conseguiu ser humano mesmo, né? Aí a gente conseguiu falar, olha ali, ó, tá vendo? É um homem beijando outro homem ali, ó, natural, pô, natural não tem porquê. Só que o problema é que tem muita gente ainda com aquela mentalidade da Idade Média, onde a igreja define para você o que é natural. Então seria basicamente isso que você falou. Então, tá ótimo. É Então, exatamente isso. É exatamente isso mesmo. Eu não sei, eu fico me questionando às vezes onde está o medo. Sabe onde está o medo das autoridades religiosas? Não vamos falar de nenhuma religião, porque todas elas às vezes acabam pregando a mesma coisa, né? Então, claro. onde está o medo? Qual o problema de uma mulher gostar de outra mulher? Vai falar para mim da família, que vai destruir a família? Pera um pouquinho, que alimenta. Não sei se esses pastores aí, pastor, desculpa, né? Falando de pastores novamente, não sei se esses líderes religiosos sabem que quem alimenta a prostituição no nosso país é a tradicional família. Vai dizer que não? Não, com Sabe? certeza Então, que é. hipocrisia é essa? Sabe? Que hipocrisia é essa? Sabe? Poxa vida.
É complicado, não dá para a gente apontar assim, esse, aquele outro. A coisa é muito geral, é muito grande, mas às vezes falta um pouco de racionalidade nisso, né? Tem que ser racional. Como eu falei, a homossexualidade, como exemplo, ela existe desde a Era das Cavernas, caramba, sabe? Vai falar agora. Pô, não é mais fácil a gente se acostumar, aceitar e deixar o direito do outro? Poxa, isso é ético, sabe? Mano, Não quer, e uma. não quer você não quer beijar outro homem? Não beija. E daí? Mas o outro quer beijar? Deixa, sabe? Sim, sim. Não, não faz sentido, por conta que todo mundo sempre fala liberdade, 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 mas interrompe a liberdade do outro de fazer as coisas. E daí os caras falam assim, pô, mano, beleza, todo mundo tem que ter liberdade. Só que vê aquele casal ali se beijando, pô, isso é trabalho de liberdade. Como assim, mano? Só trabalharia isso, a liberdade, se os caras estivessem te obrigando a beijar eles. Mas ninguém Hum, tá te obrigando a nada, tá ligado? Você tá exatamente. vendo. É uma coisa bem infantil, não quer olhar, não quer ver, não olhe, sabe? É Ah, isso. E outra coisa, sabe? Não é por nada, mas eu conheço casais de homossexuais aí, muito. A gente está usando a homossexualidade como um exemplo, tá? não, claro. É, a gente vive, a gente tem outros preconceitos. Questão de cor de pele, questão racial, pelo amor de Deus, o que é isso até hoje, sabe? Então, a gente vê aí casais, né, homoafetivos e tudo, que tem uma vida decente muito maior e melhor do que outros aí que é chamado de família tradicional, que é tudo certinho, que a gente sabe que de certinho às vezes não tem nada, né? Então é bem por aí, essa coisa de assim fingir que não vê, sabe, ou fingir de fazer conta, as máscaras que a gente é obrigado a usar na sociedade, porque é isso, né? Uhum. Tudo poderia ser tão mais simples, né, Lourenço? Sim. Cara, e eu queria te fazer uma pergunta também. Como que você acha que a arte poderia ser muito, assim, a cultura em geral poderia ser muito mais inclusiva aqui no Brasil, tá ligado? Porque a gente sabe que a cultura não é totalmente inclusiva, né, mano? A cultura, pô, isso depende muito de onde você mora, né, mano? E tudo mais. Então eu queria te perguntar, você, como um cara, pô, você trabalha com arte há mais de 50, 40 anos, meu Deus do céu. Então, eu queria te perguntar, mano, como que você acha a cultura em geral, poderia ser muito mais escutada, vista e inclusiva aqui no Brasil? Como que tu pensa sobre esse assunto? Eu tenho a minha teoria, tá? Eu tenho minha teoria, eu faço a minha crítica com relação ao sistema educacional brasileiro, Sim, né? Às vezes a gente tem um sistema educacional aqui que ele não é trabalhado para o brasileiro, para a nossa realidade. Às vezes pegam-se modelos que deu muito bem, muito certo lá na Suíça, mas vai implantar aqui no Brasil não dá, sabe? Então eu acho que o nosso sistema educacional ele precisaria ser revisto. Eu acho que a questão de arte, ela deveria ser uma disciplina, a gente deveria ter todas as vertentes de arte na escola. A gente já tem alguns países que trabalham isso. Você entra na escola, você é obrigado a ser introduzido num segmento artístico. Tudo bem, você não gosta de dança, então vai para a música. Não gostou da música, vai para o desenho. Não gostou do desenho, vai para o teatro. E por aí vai. Mas é importante, porque todos nós temos uma aptidão artística. Isso é fato. A arte é sim, inerente concordo. ao humano, é inerente da nossa alma, nós temos isso, sabe? Então isso é uma coisa, porque assim não adianta, é muito comum você falar, aí eu detesto ópera. Tá, mas o que que você conhece da ópera para detestar? É mais comum você ouvir alguém falar detesto ópera do que você ouvir alguém falar uma vez eu fui num concerto, fui assistir uma ópera e não gostei. São coisas muito diferentes. Eu já vi situações que eu vivi, eu trabalho num projeto aqui em São Paulo, esporadicamente, que chama Aprendiz de Maestro, que ele é muito bacana, ele acontece na Sala São Paulo. Eu faço a produção de elementos cênicos, figurinos para ele e eu acabo acompanhando a produção. E, meu, é incrível. E o Aprendiz de Maestro, ele é um projeto voltado para crianças, onde o maestro ele faz uma condução, ele vai contando histórias, e nesse processo da contação de histórias, a OSESP está presente, que é a Orquestra Sinfônica do Estado. Então ele conta, então entre um conto e outro, é sempre temático, né? Então ele introduz ali um clássico, né? Uma música do repertório clássico, e às vezes a ópera. E é incrível, você não pode gostar daquilo que você não conhece. E a partir do momento que você é conduzido, que você sabe o que você está ouvindo, cara, eu tive que chorar outro dia, porque pela primeira vez na vida eu vi criancinhas de 6 anos levantar, subir na cadeira e ficar aplaudindo
um canto lírico. Eu nunca sonhei ver isso, sabe? Então, da maneira que uma coisa é colocada para você, você gosta, sabe? Então, e quando eu falo do sistema educacional, eu acho que se você, desde criança, não vou nem dizer você é educado, você é ensinado, mas você convive com música, com canto, com algum instrumento, com a arte, meu, você quando crescer, você vai ser uma plateia, que é o que nós precisamos hoje. A formação de plateia é uma coisa que demanda muito tempo. E o que nós precisamos de apreciadores de arte. Só que você não acorda um dia e fala, vou gostar de arte. A arte tem que fazer parte de você. E nesse processo de fazer parte, talvez lá no começo, quando você é criança, ela tem que ser meio que imposta. O pai acho que tem que levar a criança no teatro, sim. Ele pode, não é que a criança que vai assistir um espetáculo de teatro, ele vai se tornar um ator. Não é isso, mas ele vai ter uma relação com os atores que estão lá no palco, entretendo ele, transmitindo cultura. Eu penso isso. E uma outra questão que é bastante interessante de falar, o quanto isso é bastante sério. Hoje, esse aparelhinho que está na minha mão aqui, que eu estou conversando com você, que se chama celular, nós temos um universo aqui. Hoje você aprende o que você quer. Está tudo na tua mão. Você aprende um idioma, você aprende a arte da maneira como você quer, você aprende história, você aprende absolutamente tudo. E por que que às vezes a gente não faz isso? Né? Então, hoje, a acessibilidade da arte, ela está aí. Claro que tem algumas cidades, vou falar da minha como Vinhedo, mas eu tive a oportunidade de andar, eu fiz um projeto numa ocasião, na verdade eu fui credenciado pela Secretaria de Estado da Cultura, né, como crítico de arte, então nós fizemos um trabalho, eu e outros colegas, né, de profissão, é, andamos dos 600 e poucos municípios que tem na cidade, nós andamos acho que um terço deles, fazendo um projeto que se chamava na ocasião Mapa Cultural Paulista. Isso para mim foi extremamente enriquecedor, porque deu para ver o quanto, assim, cidades tão pequenininhas têm projetos tão ricos, sabe? De inclusão, do ensino à arte, do ensino da música, do blá, blá, blá. Às vezes, daquele tio que mora no bairro, que ele sabe tocar um violão, ele vai lá gratuitamente e dá um curso para a molecada. Tem outras cidades que são mais ricas, que já tem uma outra estrutura, mas você percebe que muitas cidades têm, sim, essa preocupação que existe. Claro, algumas com mais estrutura, outras com menos, e então, eu acho que existe acessibilidade assim, em vários lugares, existem muitos projetos. São Paulo está plena disso, Vinhedo tem, Valinhos. Eu acho que existe uma corrente positiva no sentido de, da implantação de projetos em diversas cidades, entendeu? Agora, eu já vi também muitas coisas tristes acontecerem em Lourenço, sabe? De se implantar projetos, por exemplo, essa empresa que eu estou, infelizmente, a gente vive isso às vezes, né? Como a gente trabalha com leis de incentivo, a gente vê alguma cidade, a gente implanta lá um projeto, e às vezes não existe uma adesão nenhuma. Às vezes a gente abre lá 80 vagas para um curso de inclusão digital, por exemplo, ou melhor, de cultura digital, desculpa, e são 80 vagas, às vezes aparecem 15 pessoas, sabe? Então, até nisso, às vezes as pessoas precisam aprender a apostar na arte, apostar que aquilo é bom, apostar que se pode ganhar dinheiro sim com aquilo, que aquilo não é inútil, que aquilo tem valor sim, sabe? Então, é, eu acho que é isso. Acho que, primeiro, com relação ao brasileiro apostar, investir na arte, acho que é isso. Acho que eu sempre acreditei, enquanto gestor cultural, que trabalhar com arte em uma cidade, trabalhar a questão da cultura em uma cidade é um trabalho de formiguinha, sabe? Quando eu era professor de teatro, eu vi muito isso, né? Então, você traz um aluno para dar aula, quando ele vai se apresentar, ele traz o pai e a mãe. Esse aluno, quando ele crescer, talvez ele vai ter uma esposa, um marido que vai ter um filho, ele já vai ver a arte de outra forma. Eu tenho muito orgulho hoje de ver os meus ex-alunos que estão mais de 30, que estão com mais de 30 anos de idade, que estão aí com seus filhos, estão levando os filhos do teatro, colocando eles para fazer aula de balé, de música. Cara, eu tenho uma emoção, dá vontade de chorar. Eu acho demais. Então, eu acho que a transformação no nosso país em termos de arte, ela vai acontecer. Não vai acontecer assim com uma mudança de presidente, infelizmente, tá? Mas eu acho que um processo lento, que talvez daqui 20 anos, se a gente continuar na pegada que a gente está, talvez daqui uns 20, 30 anos a gente tenha aí um resultado bastante efetivo com relação a isso. Ah, mano, isso é da hora. E, na minha opinião, os podcasts também deveriam incentivar muito a arte, tá ligado? Eu acho bastante. Por exemplo, eu sempre falo aqui essa história que eu
eu adoro arte, pô, eu adoro cinema, adoro contação de histórias e coisas do tipo, porque quando eu tinha 10 anos de idade, pô, eu fui meio que obrigado pela escola para eu ir lá e ver um contador de histórias em mim lá, e eu falando, pô, mano, que chato. Cheguei lá, mano, me encantei, meus olhos brilharam. Falei, beleza, a partir de agora eu quero contar história, tá ligado? Daí eu sou escritor, eu adoro conversar com a galera, ouvir opinião. Pô, por conta que toda vez que você fala com alguém, pô, é uma história nova, tá ligado? É uma coisa Claro, diferente, mas você exatamente. pode aprender. Então, isso é muito importante, você botar isso nas escolas, tá ligado? Por conta que hoje, as escolas, a gente tem que ser sincero aqui, as escolas só botam coisa de arte porque tem que botar mesmo. Elas não se importam, tá ligado? Isso que é ruim, Exatamente. porque quando a escola não se importa, os alunos reconhecem, daí eles não se importam também. Uhum. Esse é o É aquilo problema. que eu falei, eu acho que a criança ela não pode gostar do que ela não conhece. Mesmo que no momento seja uma imposição, eu acho que, assim, a partir do momento, pô, vamos apresentar a música para a criança, vamos apresentar a arte, o desenho, a tinta para a criança. Ela começa a estabelecer uma outra relação com isso, sabe? Então ela passa a gostar, é bem isso. Agora, a gente não pode gostar daquilo que a gente não vê, né? Daquilo que a gente não foi apresentado. Não é? Que foi o que aconteceu com você? Olha aí a tua experiência também. É bem por aí mesmo, né? Cara, e me diz, porque você, né, você faz o... Como que é mesmo? Você faz o figurino, né, da galera e tudo mais. Desculpa, eu tenho TDAH, então eu esqueço às vezes Imagina. as palavras. Então, cara, às vezes tu faz o figurino, né, da galera e tal, e eu queria te perguntar, a equipe que você tem, você que escolheu ou você meio que entrou lá com essa equipe já? Não, não, a coisa foi acontecendo, né? Como eu falei, eu tenho um cliente às vezes me pede, por exemplo, vamos montar, sei lá, o Rei Leão agora, que é um espetáculo que eu fiz a produção, não cênica, não, eu fiz a produção dos elementos cênicos e algumas coisas, né? Figurino, tudo. Então, o cliente me pede, vamos fazer, vou desenhar, eu faço o desenho, eu crio. Às vezes o cliente ele quer inspirado num original da Broadway, né? Só que lá eles têm muita tecnologia, muitos recursos, muito investimento, né? A indústria cultural norte-americana é uma coisa que incrível, né? Até é produto de bolsa de valores, né? Para você ter uma ideia. Então, depois que eu faço a criação, o cliente aprova, compra-se o tecido, aí começa a questão de chamar costureiras para fazer isso, que não é uma, né? Como eu falei, é um exército, às vezes, para fazer. Fora isso, nós temos também a produção dos elementos cênicos, né? Por exemplo, o Rei Leão, não sei se você já assistiu, mas ele tem umas Pô, claro. cabeças, umas coisas, tem que fazer tudo isso, sabe? Então, às vezes o cliente pede para fazer tipo uma cópia do que a gente tem na Broadway. Daí a gente vai, busca materiais alternativos, porque a Broadway, como eu falei, tem dinheiro para fazer uma produção que não acaba, né? Tem grana para tudo lá, até tecnologicamente falando. E aqui a gente tem que buscar mesmo alternativas, práticas, baratas e que dê o mesmo efeito cênico, né? Então daí a gente vai, daí tem outra equipe que trabalha comigo na produção de figurinos, figurino não, desculpa, dos adereços, dos elementos cênicos e tudo, né? Então daí é isso, mas é muito emocionante depois quando você vê tudo junto, né? E é uma equipe tão bacana, uma equipe grande. E sem contar a outra parte lá da escola em si, que daí junta, né? O diretor de cena, o professor de dança, o coreógrafo e por aí vai. Nossa, então é um trabalho fascinante, né? Muito legal. E cada figurino, Lourenço, é feito um a um, né? De acordo com as medidas de cada bailarino. Não é uma coisa que a gente faz que tem camiseta, que bota lá na máquina e sai lá um monte de camiseta, tudo igual. Não é assim, né? Tem que ficar justinho no corpo, tudo certinho, como manda, né? A referência que a gente tem, né? É mais ou menos, cara. Mano, eu sei, eu ia bastante pro teatro quando pequeno. Hoje em dia eu não vou tanto porque, né, sou pobre, né, mas daí, mano, daí antes eu ia muito por conta que meus pais sempre amaram muito teatro, então eles sempre levaram eu e meu irmão. E daí, pô, mano, e é maravilhoso, é sempre maravilhoso. Eu acho que você falou uma coisa agora que é bastante importante. Você falou é caro, né? Eu sou pobre e É, tal. Existe muita produção, né? Eu acho que essas leis incentivam a cultura, por exemplo, essa que a gente trabalha muito lá na empresa que eu estou agora, graças às leis incentivam a cultura, então existe muita acessibilidade hoje para muito acesso.
a arte, né? A democratização da arte, vamos chamar assim. Então, a gente tem inúmeros espetáculos aí que são subsidiados por, por grandes empresas, né, patrocinados via essas leis de incentivo. Então, acontece, sim, Lourenço, muita coisa. É lógico, às vezes acontece mais na capital. Quando eu estava trabalhando no interior, aí em Vinhedo, como secretário, a gente recebia muitas propostas de espetáculos que eram beneficiados por essas leis, ou seja, eles eram totalmente gratuitos. Então, às vezes, é assim, eu acho que existe uma grande falha social hoje, que eu identifiquei isso lá em Vinhedo, que é assim, ai, não fiquei sabendo, sabe? E realmente hoje a gente não tem mais uma mídia impressa. A gente pega o celular na mão, assim, será que a gente vai procurar informações da nossa cidade? A gente vai ver uma agenda cultural ou a gente não tem esse hábito? Sabe? Porque assim, as coisas acontecem, sim. São Paulo a gente tem uma infinidade de coisas gratuitas acontecendo. Acho que grandes espetáculos também têm, desculpe, grandes espetáculos também acho que têm valores caros, eu acho, realmente não é muito acessível, mas às vezes os próprios espetáculos, eles têm algum benefício de lei de incentivo, então eles têm sessões gratuitas, entendeu? A Fiesp aqui em São Paulo, todos os espetáculos são de primeira linha, são maravilhosos, e não se cobra um centavo para você assistir. Da hora, eu Exposições fantásticas acontecendo, concertos, sabe? Existem e tem coisa, mas é assim, é o lance da gente buscar às vezes, né? E no interior também acontece, né? Eu acompanho a realidade lá de Vinhedo, que Vinhedo é muito beneficiado com essa questão dos produtos, porque eu não sei se você conhece, né? Às vezes a lei de incentivo, por exemplo, você vai montar um espetáculo musical. Então, você tem um espetáculo aprovado pelo PROAC, tem o projeto aprovado pelo PROAC. Daí você tem lá, sei lá, custou R$ 100.000 para você montar. A contrapartida, então o PROAC vai te dar, te dar não, né? Você vai captar esse valor e daí você tem que ter uma contrapartida social. Essa contrapartida social, assim, sei lá, você vai ter que fazer 50 apresentações gratuitas por todo o interior paulista, tá? Então é aí que acontece a magia, sabe? Que várias cidades são beneficiadas por essas apresentações, sejam apresentações em teatros ou espaços alternativos, né, como praças e bosques e campos e tudo mais, entendeu? Então, é, a gente dá volta naquela do trabalho de formiguinha. A coisa está acontecendo, sabe? Está acontecendo gratuitamente, tem o acesso, mas é aquilo, às vezes a gente não fica sabendo. É uma dureza essa parte. Mano, eu vou dar depois uma pesquisada aqui na minha cidade, por conta que, pô, mano, aqui só tem um lugar que tem teatro, tá ligado? E fica na puta que pariu, mano, não tem o carro, daí, meu Deus, meu Deus, mano, 50 minutos pra chegar lá, eu vou passar o show inteiro só afobado, tá ligado? Daí não dá, daí não dá. E, cara, aliás, esses shows gratuitos, eles recebem como, tá ligado? Isso aqui é gratuito, eles não dão, tipo assim, não recebem dinheiro através da galera indo lá comprar os bagulhos e tudo mais. Como que eles ganham dinheiro? Como que serve para, tipo assim, pagar atores? Como que vai? É isso que eu te falei do PROAC, por exemplo, de uma lei de Ah, tá. incentivo. Uhum. A gente tem PROAC, tem Lei Rouanet, tem PRONAC, PROMAC, né? E é aquilo que eu falei, vamos lá de novo, então. Então, você vai montar um espetáculo de teatro. Você monta um espetáculo de teatro, você vai precisar contratar um diretor, você vai ter que pagar os atores, você vai comprar figurino, cenário, sonoplasta, iluminador. Você tem todo um aparato técnico para você montar seu espetáculo. Isso tudo tem um Uhum. custo. Vamos lá, Sim. custou R$ 100.000. Tá, um exemplo, vai custar R$ 100.000. Então, se ele tem o projeto dele aprovado pela. Nesses R$ 100.000, por exemplo, já está o salário de, sei lá, 6 meses para os atores, pago pelo PROAC. Então, esse valor que é aprovado pelo Estado, daí ele vai captar junto aos patrocinadores. Porque o PROAC, o que acontece? Ele é muito interessante, né? O PROAC, por exemplo, ele é do ICMS, não me falha a memória, é PROAC ICMS. Então, é assim, os valores que as empresas recolhem de ICMS, ela tem que pagar ela pega esse imposto, o ICMS paga para o governo, tá? Se ele entra para o PROAC, ele tem o direito, ele pode escolher destinar uma porcentagem desse ICMS para a cultura, entendeu? Então, ao invés de ele Uhum. dar para o governo que vai usar com saúde, com asfalto, com tudo mais, é uma porcentagem disso, ele é destinado direta e exclusivamente para a cultura. Por isso que o PROAC é bacana. É uma verba que sai da empresa, que ela não entra no Estado, mas não sai do cofre da empresa.
entendeu? Então é uma destinação diferente que você faz. Então daí você tem lá teu projeto, você faz a captação lá dos 100 mil que eu falei, da peça, né? Então pronto, dentro desse valor, os atores estão amparados para fazer as 20, 30 apresentações. Então a verba que eles ganhariam com cachê, que até assim, o lanche, o almoço, o transporte deles está tudo todo nesse valor. Então, eles vão apresentar gratuitamente, mas o salário deles já está pago, né? E a contrapartida vai sendo cumprida, que são essas apresentações, entendeu? É mais ou menos assim que funciona uma lei de incentivo, tá legal? Falei rapidamente do PROAC, mas é nesse viés aí. Ah, Tá? mano, cara, isso é muito bom, isso é incrível, na verdade, essa parada. Por conta que, normalmente, quando a galera escuta gratuito, né, mano, a galera fala, pô, a galera vai lá se apresentar gratuitamente, como é que ganha? Como é que tudo Não, funciona aí? engraçado às vezes que o pessoal fala que é gratuito, não dá valor. Acho que é porcaria que vai assistir. Cara, tem cada espetáculo de PROAC que você fica de queixo caído, sabe? Gratuito, sabe? E eu tô falando a gente tá falando de teatro, mas lá, voltando a falar de Vinhedo, que é a minha cidade natal, né? Vinhedo recebeu cada espetáculo de dança no ano passado, cara, mesmo assim, a gente saindo de uma pandemia, sabe? Espetáculo de dança, espetáculo de teatro, tivemos apresentação de música de viola, alguma coisa nesse sentido, que são todos projetos beneficiados pelo PROAC, né? Uma verba que já tá que saiu das empresas e tudo mais e já está pago. Então isso é um senhor do incentivo e isso gera mudança, isso impacta a vida das pessoas, tanto de quem está ali fazendo o espetáculo em si, quanto da plateia que vai prestigiar, né? Então, Cara, e você me falou que você deixou de ser o diretor, né, de teatro e coisa do tipo, né? Por quê? E por que você deseja retornar? Claro, retornar pô, para ser diretor de teatro deve ser algo maravilhoso. ai, cara, eu gosto muito. Eu falo que a gente brinca de Deus, sabe? Na ocasião, eu parei de dar aula porque, sei lá, a vida da gente muda, né? Era um período que eu estava começando a fazer a pós-graduação, depois eu mudei para a Europa, fiquei fora, né, um tempo, e depois, quando eu voltei, também a coisa mudou, sabe? Saí da prefeitura também, então dei um gás no meu ateliê, no caso da minha empresa, então acabou tomando tempo demais, então acabei não, infelizmente, não deu, né? E ser diretor é uma delícia, cara, porque assim, o encantamento começa quando você lê o texto de teatro. Você fala, vamos montar uma peça, vamos procurar um texto. E nossa, eu tenho um arsenal de textos de teatro em casa que tinha uma época que eu era viciado em comprar textos, né? Então eu tenho uma biblioteca extensa em casa. E às vezes eu tenho textos lá que eu nem li ainda, sabe? Que eu vou nesse vício. Agora faz tempo que eu não faço isso, mas eu fazia bastante. Então vou montar, sei lá, você começa escolhendo, eu tenho, sei lá, 15 atores, vamos ver um texto que tenha 15 personagens, ou 12, que dá para a gente fazer uma variação. Daí começa o processo de ler. Então, o meu processo criativo começa aí já na leitura, já vou lendo aquilo, imaginando uma cena acontecendo, sabe? E daí acontece a magia, né, de distribuição dos papéis, dos personagens. Mas antes disso, a gente tem aula, tem muitos exercícios cênicos para fazer. E o legal é você brincar. Teatro é uma coisa muito séria para mim, porque a gente brinca muito. Eu falo brincar, mas é uma brincadeira muito séria e respeitosa. A gente brinca muito com o resgate das emoções, principalmente durante o processo de aula, processo de montagem, né? E o processo de você se descobrir, o processo de você se conhecer, o processo da exposição. Não dá para você fazer teatro se você tiver medo de se expor. Você tem que se expor, sabe? A gente tem que o processo teatral ele leva a gente a rever todos os nossos conceitos. É um processo de autoconhecimento que acontece de uma forma tão natural que você vai revendo os seus valores, sabe? Vamos supor que você vai ter que fazer uma cena de carinho num outro homem, né? Ai, nunca fiz isso. Tá, mas se você quer ser ator, você vai ter que fazer, porque não existe um ator que fala isso eu não faço, sabe? Você pode, lógico, tem ator que fala isso eu não faço, mas você pelo menos tem que ter esse exercício interno, esse exercício interior. E daí você pergunta, porra, por que que eu não faço carinho em outro homem? Qual que mal há nisso? Então aí acontece essas reflexões, sabe? Então aí vai rolando tanto desprendimento, tanto conhecimento, tanta busca, sem contar você trabalhar os aspectos físicos, né, os estereótipos de cada personagem.
Então é uma magia, uma coisa muito incrível, né? E tudo vai se conectando, né? No palco, o próprio grupo vai interagindo, o próprio grupo vai ficando integrado, na verdade, né? Que eu falo que um grupo de teatro ele tem que funcionar como um organismo, né? Qual é a parte mais importante do nosso corpo? Todas são muito importantes, porque todas têm o porquê de estar ali. Então eu penso que um grupo de teatro tem que seguir por essa vertente, né? Pensar da mesma forma. Né? Cara, isso é muito interessante. E, cara, você já chegou a fazer algum musical ou coisa do tipo? Pergunta que é o seguinte: quando você faz musical, obviamente vai ter a dança, né, e coisa do tipo. Só que você não é diretor de dança, entende? Então, como que você vai explicar para a pessoa que tá lá, que eu esqueci o nome da pessoa Coreógrafo. que ensaiou, o coreógrafo é? Como que É. você vai explicar para o coreógrafo qual é o tipo de dança que você quer? Como que tu vai fazer isso? Tipo, tu não sabe nada de dança, tu não é diretor de dança. Como que tu Então, explica? eu não sou não sou coreógrafo, não sou diretor mesmo nesse sentido, mas eu sei mais ou menos o que eu quero em cena, entendeu? Então, às vezes dá briga entre. A questão de um espetáculo é muito comum da briga entre diretor e cenógrafo, coreógrafo e figurinista. Isso dá sempre treta, sempre tem uma tretinha ali, porque o figurinista quer a liberdade dele criar, só que o diretor tem a concepção dele. O coreógrafo também quer ter a liberdade dele de fazer a dança de que ele quer, mas o diretor já tem o espetáculo concebido na mente. Ele sabe aonde cabe o limite de uma dança ali, entendeu? Então, realmente, o diretor, às vezes, ele não entende de dança. Por isso que é contratado aí um coreógrafo para fazer essa parte. O diretor também não entende muito de música, de canto. Ele sabe o que ele quer, ele sabe que tem que ser afinado, ele sabe que tem que ser lindo e tudo tem que casar perfeitamente bem. Então, daí, contrata um professor de canto para fazer aquilo que o diretor quer. O diretor, ele é o grande manda-chuva, né, do espetáculo, tá? Então, é bem por aí, Lorenzo. Eu não sei se eu te respondi isso, mas o espetáculo, às vezes, principalmente no musical, nossa, vamos falar do musical profissional agora, envolve até tecnólogos, engenharia, sabe? Tem engenheiros, porque o diretor sonha, ele idealiza que ele quer um helicóptero descendo em cena. E em Miss Saigon, a gente tem um helicóptero da Segunda Guerra que desce no palco, sabe? É uma coisa que no Brasil não funcionou esse musical. Lá na Broadway tem, sim, tem. No Brasil eles fizeram uma projeção e tudo mais, só que uma projeção de uma perfeição que você sente até o vento da hélice batendo na tua cara. É incrível. Ou seja, isso é tecnologia. Fantasma da Ópera que a gente vê, sabe, Fantasma da Ópera tem um momento que você tem uma sensação que ele sai do palco, você não vê, você só ouve a voz. Não sei se você assistiu, mas ele sai correndo em volta do teatro. E ele sai correndo gritando: Meu, você percebe a voz dele andando em torno do teatro, sabe? É uma coisa louca, isso é tecnologia. Sabe? Então, hoje a gente fala de musical, a gente pensa inicialmente, né, no diretor, nos atores, e no sonoplasta e por aí vai, mas é muita gente envolvida por trás, tem o aderecista também, e por aí vai, é muita coisa, né? Mas o manda-chuva é o diretor, tá? Ele é que Mano, concebe o espetáculo. Claro que às vezes tem um assistente, todo mundo mede pitaco, né? Dá os conselhos lá, gente, o próprio ator às vezes sugere alguma coisa, mas a palavra final é do diretor, entende? mano, que da hora. Cara, a gente já tá chegando aqui há quase uma hora, como, Mas como eu te falei. como passou rápido, cara, nem percebi. Cara, eu falei pra você que seria rápido, pô. E isso que é bom, mano. Quando uma conversa é tão boa, mano, passa rápido. Cara, e aliás, mano, trabalhar com pessoas é incrível. Infelizmente, as pessoas não sabem o quão bom que é. Eu fui monitor, né, por 3 anos, assim, numa escola onde faz inclusão de tecnologia. Eu ensinava 40 pessoas que não faziam ideia de como mexer no computador a programar jogos. Então, pô, foi uma coisa maravilhosa, mano. A galera era maravilhoso, até por conta que eu não conseguia parar quieto, né? Eu tenho TDAH e, pô, quando eu não tava na sala de aula, eu tava tomando café. Aí é É. foda. Eu acho que uma coisa que é bacana você trabalhar com gente, principalmente quando você vai ensinar alguma coisa, eu acho que isso é bastante emocionante também. Quando você pega alguém que não sabe determinada coisa e você transmite o teu conhecimento. Cara, eu acho isso de uma riqueza, sabe? Às vezes, num processo de um ano, você pega ali alguém para você dar uma aula
seja do que for, tá? A gente está falando de arte, mas seja do que for. E ao final desse ano, esse aluno, esse aprendiz, ele está ali sabendo e às vezes falando daquilo com propriedade. Cara, isso é muito legal. Eu acho que o conhecimento ele existe para ser compartilhado, sabe? Eu acho que quem aprende alguma coisa e guarda para si, cara, essa pessoa nem deveria existir, sabe? Acho que o conhecimento está aí, acho que o ser humano está aqui para evoluir, e a gente sempre evolui baseado no conhecimento dos outros. Newton tinha uma frase que eu gosto muito, né? Que ele fala, eu não lembro exatamente das palavras, mas ele diz assim que se eu pude enxergar mais longe é porque eu me apoiei nos ombros de sábios, ou seja, de quem sabia mais do que ele, sabe? Então, acho que é bacana, é uma construção o conhecimento, e acho que por aí vai a evolução. Então, você realmente poder compartilhar aquilo que você aprendeu em vida e alguém utilizar isso e ainda melhorar aquilo, e se for em prol da sociedade, aí sim, cara, aí é Cara, maravilhoso. maravilhoso. Eu me lembro que no meu último ano lá na UDAN, né, que é onde eu ajudava e tal, mano, um moleque ele veio pra mim no último dia de aula e falou assim, mano, quando eu cheguei aqui eu era introvertido, mas agora eu sou extrovertido graças a você. Pô, mano, cara, isso é maravilhoso, pô, é maravilhoso ouvir uma coisa dessa. Então, é muito Incrível. legal. Eu lembro uma ocasião, nós demos aula de teatro com um pessoal, um grupo mais maduro. Não vou, eles não eram terceira idade, mas também não eram adolescentes. Era um pessoal aí, uma classe de uns 20, 30 anos de idade, mais ou menos, né? E era num bairro mais humilde, pessoas mais humildes. E é incrível, né? Como você vê, às vezes, aquelas pessoas que vêm fazer, que são tímidas, vão lá para ver, falam, não, vamos fazer, sim, entra aí, vamos. Porque o teatro, por exemplo, ele tem um processo, né? Você vai introduzindo jogos cênicos, e por aí vai, quando você vê a pessoa já está lá participando. Cara, mas era incrível, do começo do ano, essa pessoa tímida, que às vezes nem levantava o rosto para falar contigo, de repente, no final do ano, numa apresentação, estava lá como vozeirão, e eu lembro que vinha pai, mãe, e falava assim, nossa, o que você fez com o meu filho, com a minha filha? Que você transformou positivamente isso, sabe? Então, nossa, que é muito gostoso isso, desse processo transformador que a arte é capaz de fazer, sabe? Cara, é perfeito. Cara, então eu vou te fazer uma última pergunta que eu faço para todo mundo, e daí a gente acaba por aqui, que é, mano, quando você olha a sua vida inteira, qual a perspectiva que você tem dela? Qual a perspectiva da sua vida? Nossa, daqui para frente, olha, cara, se eu continuar fazendo o que eu já estou fazendo hoje, eu vou ficar muito feliz. Claro que a idade chega, né? Por mais que a cabeça da gente esteja boa, ótimo, o corpinho às vezes não acompanha, né? A gente sente umas dores a mais, as juntas começam a pegar. Mas a minha expectativa de vida, assim, para frente, é isso. Perspectiva. Isso, perspectiva. Eu sempre gostei muito de trabalhar pelo social, sabe, Lourenço? Sempre, né? Ainda mais quando eu me reconheci como um agente político, um agente público, né? Político no sentido de pessoa, tá? No sentido de cidadania mesmo. Eu acho que a gente tem, dentro desse conceito de compartilhar o nosso conhecimento, de querer o bem para o próximo, sabe? Eu não quero parecer piegas aqui, mas eu acredito na arte como um fator de transformação social. Eu acredito de verdade, e eu não acredito isso porque eu acho, não. Eu acredito que eu vi isso. A gente Não, eu vê, acredito também. Sim. sabe? E a gente tem cidades pequenas aí que são transformadas, e agora a gente tem, por exemplo, a Coreia do Sul, que é uma cidade que se transformou através um país que se transformou através da educação. A educação transformou aquele país inteiro, Sim, sabe? maravilhoso. Sabe? É incrível. A Coreia está exportando cultura. O pessoal está assistindo uma infinidade de séries coreanas, às vezes sem saber que é coreana. Sabe, são dados do Google, a porcentagem absurda de consumo de arte coreana que a gente tem hoje no Brasil, ou seja, a Coreia exportando cultura. Então, eu acredito na transformação social, sim. Já trabalhei bastante nessa situação, quero continuar trabalhando. Então, se nos próximos anos eu tiver assim, já vai estar bom. Agora, se eu puder estar fazendo mais ainda, vou ser uma pessoa muito mais plena, muito mais realizada, né, daquilo que eu posso fazer, apresentar e transformar as vidas. Eu acho que quando você transforma a vida em uma pessoa, em uma família, você acaba mexendo com aquela família, e com mais famílias você transforma uma sociedade, cara. É assim que eu penso. Entendeu? Cara,
Eu concordo totalmente com você. Aliás, você tá vendo aqui um grande fã de filme coreano. Eu amo filme coreano. E, cara, e daí, então a gente vai acabando por aqui. Divulga tudo que você tiver que divulgar pra galera. E, pô, espero que você tenha gostado e que você volte aqui mais vezes. É sempre um prazer falar com você. Eu adorei você, mano. Tá maravilhoso. Obrigado, cara. Obrigado, meu Lourenço. Olha, quero te agradecer aí pelo convite. Foi muito legal mesmo. Eu acho que quando a gente começa a falar de arte, às vezes a gente começa a abrir umas portas, essas portas vão ficando todas abertas, a gente não conclui, né? Mas, por exemplo, você citou aí da Renascença, eu falei da Idade Média, eu quase dei uma aulinha aqui, mas é que a arte é um assunto muito infinito. Isso porque a gente não falou da arte contemporânea, né? A gente pode depois, se você quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre arte, né? E Claro. pegar algum viés, falar de alguma coisa. Mas aí, vou aceitar o convite quando você me fizer novamente, tá legal? Então, sou muito grato, Lourenço, aí, pela oportunidade de me expor, de falar um pouco de mim, de falar das coisas que eu acredito. Conte sempre comigo. E uma dica pro pessoal, vamos ler poesia. Sabe, quando eu era um molequinho adolescente, eu convivi muito com o padre, porque eu fui coroinha, tive uma vivência, né? Então, como eu falei lá no início, que eu sou uma pessoa de família humilde, esse padre foi assim uma referência para mim, que ele me ensinou muitos princípios que eu não aprenderia na minha família, né? Não desprezando minha família, pelo amor de Deus, que eu aprendi muito com eles, com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos que são mais velhos, mas eu aprendi muito com esse padre. E uma das coisas que eu trago no meu coração com muito orgulho, ele me ensinou a importância da poesia na vida da gente, sabe? Então, acho que uma vida sem poesia, ela se torna branco e preto, cara, sabe? E às vezes, e quando eu falo poesia, eu não estou falando dessa escrita, às vezes a nossa vida já é uma própria poesia. Você olhar uma flor num jardim, você está tendo uma ação poética. Você olhar um passarinho, olhar um pôr do sol, olhar alguma coisa, já é uma ação poética. Então, acho que isso preenche a nossa alma e nos faz sentir melhores, né? Acho que está sempre com o olhar atento ao belo que existe no mundo. Porque o mundo está feinho hoje, né? Acho que a arte cumpre o teu papel aí de tentar deixá-lo mais belo. O mundo tem muita coisa, mais coisa feia para a gente ver do que bonita. Mas a gente tem que estar sempre com o nosso olhar atento ao que é bonito e poder valorizar essas coisas. Então é isso. Aliás, na próxima vez que você vier aqui, a gente pode falar sobre a arte nos edifícios e tal, por conta que hoje em dia tá tudo muito preto e branco e cinza, tá ligado? Daí se ilumina tudo, isso é muito importante para falar. Com certeza, vamos sim, é um segmento da arte contemporânea, isso no site específico, a gente pode falar assim sobre isso, que é muito bacana, assim, vamos lá, tá Cara, bom? então é isso, mano, muito obrigado por ter aceito, o podcast vai estar amanhã às 8 horas e tenha uma boa noite. Valeu, um abraço, Lorenzo, boa noite para você também, fica com Deus.